Galera, esse é um dos quadrinhos news especial, mas notícias estão a comer comigo. Vocês lembram do Fraser Irving, um quadrinista britânico? Ok, talvez observando o rosto do Fraser, né? Ele não era muito de aparecer, vocês não lembrem exatamente. Ele fez, por exemplo, essa capa do DC Universe, né? O Universo DC por Alan Moore, até a Panini publicou aqui no Brasil, mas ele é mais conhecido pelo Batman e Robin que ele fez com Grant Morrison. Na verdade, ele fez também, acho que é a Guerra Silenciosa, pelo que eu me lembre. Assim, eu gosto muito do Fraser Irving, sabe? Ele é realmente um cara muito bom, né? Um traço completamente fora da caixa. Aqui, ó, o Coringa dele é maravilhoso, ele tem essa coisa meio, uma pintura mais realista, mas ao mesmo tempo, né, os personagens são mais cartunescos. Vocês estão entendendo que um cara que trabalhou com Grant Morrison, que trabalhou com Batman, fez quadrinhos de editoras muito grandes, comunicou então na semana passada que, né, na verdade, ele pediu ajuda para as pessoas porque ele estava para ser, né, a gente entende pelo contexto que ele estava para ser despejado. Ele disse que a partir do meio-dia da quarta passada ele se tornaria um morador de rua e que ele tem trabalhos para entregar, prazos apertados, mas que ele só conseguiria cumprir os prazos se ele não estivesse morando embaixo do viaduto. A parte boa é que essa notícia ela tem um final mais ou menos feliz. O Fraser comenta também que, né, ele atualizou depois os tweets dizendo que, graças à ajuda de muitas pessoas, ele conseguiu contornar a crise. Mas que ele já vem de uma situação complicada financeira. Desde o meio do ano passado, ele não tem família, não tem uma rede de apoio. E, bom, a gente está vendo, na verdade, a situação de um cara que trabalha como freelancer, né? Um cara que, não, né, a princípio, não conseguiu se planejar, ele, né, não tem exatamente um salário fixo, aí acontece um descuido e um cara que, como eu falei, trabalhou com Batman, Grant Morrison, etc, etc, estava quase em situação de rua. E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Ó, lembra, a maior honraria do YouTube brasileiro é tu estar nessa lista que vocês estão vendo aqui na tela, de catarse.me/2quadrinhos. Semana que vem, atenção, eu vou divulgar aqui no 2 Quadrinhos News a programação dos próximos 4 meses do clube de leitura do canal. Olha só, sim, a gente vai ter aula sobre quadrinhos, a gente vai ler HQs juntos com uma galera muito legal. Então entra aqui embaixo, tem sorteio de recompensa e um grupo do WhatsApp com pessoas maravilhosas e vamos começar o vídeo então. Galera, como eu falei, né, é um especial más notícias esse 2 Quadrinhos News. Você sabe a Distillery, é a editora que lançou, até vocês estão vendo aqui a capa, né, a editora que lançou originalmente nos Estados Unidos o Somna, que a Comic Zone publicou por aqui, né, quadrinho que inclusive ganhou o prêmio Eisner. Então, essa editora, ela chegou no mercado lá de fora a partir de 2023, com toda uma proposta diferente. Então, tem o formato do Distillery, né? Os quadrinhos têm uma proporção diferente, eles valorizam mais o desenho e o acabamento gráfico. Até as edições, os issues, né, que seriam as edições mensais da Distillery, são em outro formato, é tudo oversize. Eu imagino que, inclusive, é uma editora que pagava bem os quadrinistas, porque, sabe, tem todo um povo da velha guarda, né, mas enfim, quadrinistas ali dos anos 2000, por ali, que começaram a trabalhar com a Distillery. Então tem caras como Scott Snyder, Brian Azzarello, Eduardo Risso, aqui a Tula Lotay junto com a Beck Clunan, Jock, cara, enfim, tem muitos grandes nomes que fizeram trabalhos autorais pela Distillery. E a editora anunciou essa semana que pelos próximos meses eles não vão publicar nada. Aliás, aqui vocês estão vendo o próximo título da Distillery, que chega pela editora Poptopia, que é o Gone, do Jock. Então, Vini, mas por que a Distillery, né, uma editora com quadrinhos tão legais, né, que a gente está tão ansioso para ver eles publicados aqui no Brasil, por que eles estão parando, né? Pois então, a Diamond, que durante muito tempo foi a principal distribuidora de quadrinhos lá de fora, essa empresa ela faliu e basicamente ela deixou muitas editoras sem ter os seus pagamentos, meio que o que seria o equivalente aqui no Brasil de ter falido a Saraiva, por exemplo. Até onde eu sei, muitas editoras não receberam nem os gibis de volta, nem o pagamento. Isso afetou muito a Distillery e os caras estão parando aí, né, pelo menos por enquanto, as atividades. Que eu vou falar para vocês, pô, a gente torce para que a editora volte e que mais editoras brasileiras tragam os quadrinhos que já estão disponíveis da Distillery. Pô, gente, até gibi do Scott Snyder eu quero ler, tem um gibi muito interessante dele que saiu por essa editora. Pô, tem Eduardo Risso e Brian Azzarello fazendo um faroeste e a gente não viu a cor disso
ainda aqui no Brasil. E a Bonelli? Ela está em crise. E eu estou falando da Bonelli original, né? A matriz original italiana. Então, isso já está circulando há algum tempo em grupos de quadrinhos aqui no Brasil, mas também, né, na verdade, isso surgiu em grupos de quadrinhos da Itália. Então a gente vai, através dessa matéria da Fumetológica, a gente vai entender exatamente o que está acontecendo com a Bonelli. Vamos acabar com o suspense. Gente, não está falindo, tá tudo bem. Na verdade, o que está acontecendo é uma readequação da Bonelli ao novo contexto. Todo esse boato, ele começou porque artistas que trabalham, né, tradicionalmente com a Bonelli tiveram seus pedidos de trabalho suspensos, né, no sentido de, né, basicamente a Bonelli, ela suspendeu o pedido de novos quadrinhos, né? Assim como acho que a maior parte das editoras do planeta, a Bonelli ela trabalha com vários freelancers, só que como é uma editora que tem muita constância, né, a galera meio que praticamente considera aquilo ali um emprego fixo. Até que chegou um dia que a editora foi lá e falou: gente, olha só, dá uma pausa aí que a gente está se readequando. Então, sim, tem realmente uma readequação. Os preços lá fora, na Itália, dos quadrinhos da Bonelli estão subindo, tem publicações saindo com menos páginas. A editora, inclusive, está importando quadrinhos para publicar na Itália, né? Coisa que geralmente a gente conhece mais a Bonelli, né? 99% das publicações deles são originais Bonelli. E aí, de repente, eles estão importando quadrinhos, né? Justamente para lançar. Então, isso tudo tem a ver também com um grande contexto, né? Uma mudança, que isso também tem muito cara do que aconteceu no Brasil. O número de bancas lá na Itália caiu drasticamente, vamos lá, nos últimos 25 anos, caiu de 30 mil bancas para 10 mil. Então, como eu falei, é um cenário novo e a Bonelli tem que se adaptar. Sem contar que na época de vacas gordas, tipo, a Bonelli produzia muitos quadrinhos com antecedência. Para você ter uma ideia, diz que a Bonelli tem Zagor para publicar, né? Ou seja, quadrinhos já prontos, desenhados, roteirizados, etc, etc, para os próximos 5 anos. Mas agora, então, com esse novo contexto, eles precisam dar vazão para o que já está produzido. E, em resumo, gente, tá tudo bem com a Bonelli, eles só estão se readequando aí a uma nova realidade. Ufa, tá, então isso quer dizer que tá tudo bem com o Dylan Dog. Que beleza. Vamos agora para uma matéria exclusiva desse canal de vídeo sobre... Vocês vão conhecer os bastidores caóticos da Indivisível. Eu imagino que boa parte de vocês lembra dessa editora. Os caras se propuseram a publicar Power Rangers no Brasil. Isso criou um hype gigantesco. São séries da Boom Studios, né? Ultra mega aclamadas aí pelos fãs. Só que a partir de 2024, né, que é quando realmente as coleções dos Power Rangers seriam publicadas, começaram vários e vários atrasos, cliente dizendo que não tem comunicação, que assinaram, né, e não receberam os quadrinhos. Se vocês entrarem agora na página do Reclame Aqui da Indivisível, cara, o caos reina absoluto. É uma empresa que é dita ali como não recomendada. Só que a situação começou a escalonar, né? Além dos atrasos, a falta da entrega, etc, etc. Aí a coisa começou a escalonar para outro lado, quando a gente viu autores brasileiros indo lá expor a Indivisível nas redes sociais, pedindo os direitos dos quadrinhos de volta e dizendo que não receberam o que, né, deveriam receber por parte da editora. Galera, eu vou pedir licença para vocês a partir daqui, porque eu vou procurar ler bem direitinho o que está na pauta, tá? Então vou ter que, né, olhar para a tela aqui para justamente cuidar as palavras. Então, eu consegui conversar com uma pessoa que foi funcionária da Indivisível, que justamente ela pediu anonimato e nos trouxe esses bastidores que eu vou comentar a partir daqui. Foi um colapso estrutural geral. A editora cresceu rápido demais, assumiu mais projetos do que conseguia executar e isso acabou gerando um efeito dominó. Foram problemas de fluxo de caixa, atrasos gráficos, logística desorganizada e uma comunicação que simplesmente não existiu. Trabalhar com quadrinhos definitivamente não depende apenas de amor à arte. Aí a gente pergunta para essa fonte como foi a experiência, né, a trajetória, né, dessa pessoa dentro da Indivisível. Todos na Indy acabamos assumindo vários papéis e trabalhos muito mais do que deveríamos, apagando incêndios, tocando demandas de vários tipos. Existiam muitas limitações e chegou a um ponto em que a estrutura, né, a própria estrutura não permitia avanços reais, sempre com pagamentos atrasados. Foi desgastante e muito frustrante. Vocês sabem que a Indy, ela foi muito bem nos financiamentos coletivos
para as obras dos autores nacionais? Então, a gente perguntou também sobre isso. Essa é uma questão que todos nós queremos saber. Cadê o dinheiro das vendas e do financiamento? Porque se for em produção, eles têm os quadrinhos mais caros já produzidos nesse país. Então, a nossa fonte também comentou sobre a situação, né, terrível do Reclame Aqui, onde, né, diz aqui, né, reputação, né, não recomendada. Tem, ó, sei lá, ontem, por exemplo, né, já tinha alguém aqui falando sobre a assinatura que não recebeu. E especificamente sobre esse caso, o que a fonte comenta é o... Cara, é uma situação onde, tá, beleza, né, você não recebeu o seu quadrinho, talvez rolou um investimento aí de uns R$ 200 ou algo do tipo, mas vai ser muito mais caro ir atrás da justiça, advogado, etc., do que, né, do que o valor investido justamente naquele produto. A última promessa da editora tinha sido de concluir os envios atrasados até junho de 2025, isso não foi cumprido, e a fonte cita que o saque era coordenado pelos próprios administradores da empresa e que até se tentou contratar gente para lidar com o atendimento ao cliente, mas era tanto problema que não tinha mais nem como responder. Galera, a situação vai ficando cada vez mais trágica a partir do ponto em que, além das redes sociais, né, além de há pelo menos uns 6 meses aí, a gente não tem novas postagens da Indivisível, o site da editora saiu do ar. E aí, segundo a fonte, publicamente, a editora ela está inoperante, não há estrutura nem equipe de planejamento ativo para novos lançamentos. Então, assim, tecnicamente, sempre pode existir uma retomada, mas, né, a fonte acredita que poucas pessoas confiariam o dinheiro novamente, né, considerando aí as publicações interrompidas da Indivisível. Então é muito, mas muito difícil aí que novos títulos sejam financiados. A gente foi atrás, né, juridicamente não se encontra nada sobre a falência de Indivisível, nem nada assim. Então, nós temos contato com a Indivisível para justamente, né, nós enviamos a matéria para eles poderem responder e não teve nenhum tipo de contato. Lembrando que esse programa ele continua aberto, né, para qualquer momento que a editora quiser trazer algum esclarecimento para os leitores. A gente vai procurar, né, expor o ponto deles, mas o que a gente tem realmente de concreto até o momento é que a editora está aparentemente, né, desativada. Vamos agora falar sobre o caso do Neil Gaiman, que estava em silêncio já tem tempos e do nada ele ressurgiu. Eu já vou dar mais detalhes, né? Mas ele volta a falar sobre as acusações que ele sofreu, né, de diversas mulheres, e ao mesmo tempo ele anuncia que está trabalhando um novo livro. Para começar, ele reitera que todas as acusações feitas contra ele são falsas e que por mais que ele tenha tido, né, relações com aquelas mulheres, foi tudo né, na base do consentimento. Aí ele cita que tudo o que está acontecendo com ele nada mais é do que uma campanha de difamação e diz que a imprensa não está fazendo o seu papel de investigar as acusadoras. Ele inclusive recomenda a newsletter de um jornalista anônimo. Aqui, ele está falando sobre esse Substack, que é o Technopathology. Então, essa seria a fonte ó, tem várias postagens, vocês estão vendo, ó, Neil Gaiman, It's Innocent, né? Tem várias postagens, então, defendendo, né, o quadrinista. Só trazendo mais detalhes, assim, né? Ele diz que muito do que está acontecendo é uma espécie de perseguição por conta das opiniões políticas, do ativismo, né, do Neil Gaiman. Como eu falei, né, ele cita que está escrevendo um livro, e eu, cara, não faço ideia quem é que vai se propor a lançar uma publicação assim. Eu imagino que boa parte da audiência torce para que o Gaiman seja inocente, porque, né, afinal, o cara é co-criador do Sandman, né, diversas obras, etc. Né, o Gaiman tem uma imensidão de fãs, mas ao mesmo tempo, esse jornalista, o suposto jornalista anônimo, cara, não passa nenhuma credibilidade assim, né? Beleza, isso aqui são as provas de que o Gaiman é inocente. Sem contar o fato de que essa página, ela existe, a primeira postagem dela é a partir de 2025, ou seja, é posterior às acusações. Mas, claro, né, daqui um pouco pode ser tudo mentira e esse Technopathology tá correto. Só para complementar a informação, a gente não tem mais notícias do processo na justiça. Na verdade, a última atualização que a gente teve é que a principal acusadora do Gaiman não conseguiu fazer o processo andar nos Estados Unidos porque ela é da Nova Zelândia e o abuso aconteceu na Nova Zelândia. Então, né, ela teria que ser julgado lá e, né, o processo está aí, né, parado. Finalmente,
no fim do programa tem uma boa notícia. Galera, vocês sabem que tem um tempo, né, que até a própria Panini publicou no Brasil o Quarteto Fantástico Círculos, ou Circus, tá a capa aqui na tela, que é basicamente uma graphic novel da Marvel em parceria com Alex Ross. Pois então, essa semana o quadrinista anunciou, através do Hollywood Reporter, Marvel Dimensions, que é basicamente uma graphic novel de 112 páginas e tá meio difícil de entender a sinopse, porque tem todo um mistério sobre quem está narrando a história, mas envolve aí os principais heróis da Marvel. O Alex Ross diz que criou mais de 200 heróis novos para aparecer ao longo do quadrinho, e a gente chuta aí que sejam versões alternativas dos heróis, né? Uma coisa meio Reino do Amanhã, e aparentemente dentro desse quadrinho de 112 páginas, né, em tamanho oversize, etc, vai ter um gibi dentro da graphic novel de 32 páginas, que é um gibi central dentro da trama, esse Marvel Dimensions. Então ele sai em setembro lá fora. Imagino que no Brasil a Panini vai levar um tempo a mais, talvez ali no meados de 2027, mas vou falar pra vocês que eu tô empolgado, assim, esse novo Alex Ross com essa nova pegada me interessa. Então tá, galera, foi muito bom fazer parte do teu domingo ou da tua segunda-feira, né? Eu imagino que muita gente nesse exato momento tá almoçando, é segunda-feira e a pessoa tá almoçando e me assistindo. Vamos lá, se você é do outro lado, não precisa ser segunda, tá? Mas se você está comendo nesse momento enquanto assiste ao Dois Quadrinhos News ou enquanto assistia, né? O programa tá acabando, o que exatamente você estava comendo, tá? Comenta aí embaixo, vocês não têm ideia o quão trabalhoso foi produzir esse programa. Mas foi legal, né? Foi legal, acho que vocês gostaram, né? Deu para trazer bastidores de uma situação terrível no nosso mercado. E eu já tô preparando o programa da semana que vem. Vocês não perdem por esperar a abertura da semana que vem. É isso. Tchau, gente.